Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por tanto amor, por tanto cuidado que o Senhor tem dispensado a nós, Senhor. O que seríamos sem o Senhor? Aonde estaríamos sem o Senhor? Qual seria a nossa esperança, o nosso futuro sem o Senhor? Oh Pai amado, obrigado, Senhor. Queremos cada vez mais, Senhor, nos render ao Senhor. Queremos cada vez mais, Senhor, viver a Tua vontade, porque na Tua palavra o Senhor nos ensinou a buscar que a Tua vontade seja feita aqui na terra, em nossas vidas, assim como ela é feita nos céus. Senhor, nós queremos viver a Tua vontade. Nós queremos, Senhor, nos alegrar com a Tua vontade. Nós queremos, Senhor, representar a Tua vontade aonde nós formos, Senhor, para as pessoas e para os ambientes, para que assim todos possam reconhecer que o Senhor é bom, que o Teu amor dura para sempre e que as misericórdias do Senhor não têm fim. Pai, e por isso nos ensina a viver segundo a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é a revelação de quem o Senhor é. A Tua palavra é a revelação da Tua vontade, Pai. A Tua palavra, ela nos alimenta, nos fortalece. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Se queremos viver uma vida dedicada ao Senhor, se queremos viver uma vida santa, nós precisamos guardar a Tua palavra no nosso coração. Então ajuda-nos, Senhor, a guardar a Tua palavra, mas fala conosco nesta noite, Senhor, Pai, para que tenhamos uma palavra do Senhor para guardar em nossos corações. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, aleluia, amém. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos, amém? Quem está animado aí, quem está feliz? Glória a Deus, pode sentar então, fica à vontade em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Irmão, hoje aqui é o culto dos espartanos. Olha para o seu irmão e fala assim: hoje é o culto dos espartanos. Fala assim, estou vendo se você falou. Por que hoje é o culto dos espartanos? O último domingo do mês chovendo. Cara, tem que ser espartano, amém? Cara, tem que ser espartano, amém? Irmãos, a minha voz, eu estou numa luta com a minha garganta, meus irmãos, tem hora que ela vem, tem hora que ela vai, então aí não se incomode com a minha voz falhando aí, porque esse tempo aí de Curitiba, quando eu quero ficar bom, e entendeu? Fica frio, quente num dia e frio no outro e já volta o problema. Mas Deus é bom, amém? Aleluia. Irmãos, nessas últimas semanas, né, o Senhor tem nos levado a meditar sobre a vida, né? Na célula da semana passada, né, retrasada, né, já estamos na outra semana hoje, nós ministramos sobre a vida que o Senhor deu para a gente, né? Uma vida simples e direita, né? Ministramos isso também no domingo passado, e na célula dessa semana nós ministramos sobre o tema que nós devemos decidir, né? Nós podemos decidir ter uma vida simples e direita, e nós vimos alguns aspectos, né, dessa vida, né? E hoje eu quero falar com você sobre um tema que Deus colocou no meu coração. Eu ia pregar outra coisa para vocês hoje, já estava na agulha, né, só para disparar o gatilho santo da pregação, mas o Senhor me deu uma outra direção hoje à tarde, e eu quero falar sobre tenha uma vida espiritual fortalecida. Repita comigo, tenha uma vida espiritual fortalecida. Amém? Nós não conseguiremos ter uma vida simples e direita e correta, né, se não atentarmos para vivermos uma vida espiritual. A maioria das pessoas que habitam sobre a face da terra, e inclusive muitas pessoas que professam a sua fé em Jesus, elas
não vivem uma vida espiritual, não é? Muitos buscam no Senhor, por exemplo, né? Muitos não buscam o Senhor, e há outros tantos que buscam o Senhor, e que buscam somente para as coisas materiais e emocionais. Não é verdade? Elas querem coisas deste mundo, não é? Elas querem resolver os seus problemas financeiros, né? Seus problemas emocionais, ou porque está triste, ou porque está só, né? Suas carências. Poucos, na verdade, focam a sua vida com Deus naquilo que é espiritual. E o alicerce da nossa vida, ele não está no aspecto físico da nossa vida, ele não está no aspecto emocional da nossa vida, mas o alicerce da nossa vida está no aspecto espiritual, não é verdade? Né? E Jesus, ele diz para a gente que os ensinamentos dele são esse alicerce. Então, se eu tenho uma vida espiritual fortalecida, isso quer dizer que eu tenho um bom alicerce para a minha alma, não é? Eu tenho um bom alicerce para a minha vida natural, minha vida física, então com certeza terei uma vida fortalecida, amém? Então eu quero falar sobre esse tema com você hoje, né? Então, despertar você para a sua vida espiritual, e não simplesmente uma vida espiritual, mas que você decida ter uma vida espiritual fortalecida, amém? Eu quero começar lendo com vocês um texto que está lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, eu vou ler na NTLH, Efésios, capítulo 6, versículo 10, na NTLH, amém? Aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a frase assim, para terminar, mas eu vou para começar, amém? Então, para começar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder, né? Irmãos, enquanto o nosso Pai, através da igreja, nos propõe um caminho de fortalecimento, o príncipe deste século, através do mundo, nos propõe um caminho contrário, nos propõe, na verdade, um caminho de enfraquecimento. É ou não é verdade? Não é? Tanto que existe até uma brincadeira entre nós, que a geração de hoje é uma geração o quê? Começa com N, depois tem o U, Nutella. É ou não é verdade? Não é? Mas se nós pararmos, entendeu? Para pensar, né? Eu me lembro que eu ouvia da geração dos meus pais algo semelhante que os meus filhos, né? E aqueles que têm idade para ser meus filhos, ouvem de mim, que na minha geração, os homens e as mulheres eram mais fortes. Eles eram mais fortes espiritualmente, eles eram mais fortes emocionalmente, né? E também eram mais fortes fisicamente. E eu, né, suspeito que o meu pai também ouviu da geração do meu avô, que na geração deles eles eram mais fortes, não é? Eram mais resistentes, eram mais perseverantes, eram mais contundentes, não tinham assim tanta frescura, tanto, né, não me toque, é ou não é verdade, né? Então nós podemos perceber uma involução no mundo, que onde o estilo de vida de cada geração conduz aquela geração para um caminho de enfraquecimento físico, um caminho de enfraquecimento emocional, um caminho de enfraquecimento moral e também um caminho de enfraquecimento espiritual. É ou não é verdade? Não é? Irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você, né? A população de hoje é uma população mais forte ou mais fraca? Mais obeso ou mais magro? Pois é, você está entendendo? Eu me lembro, né, que quando eu era criança, adolescente, tinha determinadas distâncias
que era inconcebível a gente pensar, pegar um ônibus para ir, pegar um táxi para ir, é ou não é verdade? Meu irmão, hoje tem gente que não tem disposição para caminhar uma quadra, para caminhar duas, não é? Então, as pessoas estão cada vez vivendo uma condição de menor resistência física, de menor resistência emocional. Vivemos, né, de geração em geração, cada vez é mais comum as pessoas abrir mão de compromissos que jamais deveriam abrir mão, é uma verdade. Elas chegam no limite muito mais rápido, não é porque os problemas são maiores simplesmente, é porque acima de tudo o limite ele é mais baixo. O limite de tolerância, o limite de perseverança, ele é muito menor, não é? E consequentemente, isso se traduz também, né, infelizmente, isso se traduz no enfraquecimento espiritual, pois nós somos influenciados a valorizar e buscar uma vida mais fácil e não uma vida melhor, não é? Vamos dar um exemplo, né? O homem, ao mesmo tempo que ele evolui nas tecnologias, ele involui no aspecto moral. Por quê? Porque nós poderíamos muito bem usar a tecnologia para tornar a nossa vida melhor, mas nós estamos usando a tecnologia para tornar a nossa vida mais fácil, não é? Cada vez, nós usamos a tecnologia para que a gente precise se mexer menos fisicamente. Hoje nós já vivemos, na realidade, o que quando eu era criança, eu via só na família Jackson. Quem lembra da família Jackson? Era um desenho, né, que tinha a família Jackson, que era a família do futuro, e tinha a família Flintstones, que era a família do passado. Quem é antigo e que lembra aí? Os novinhos, faz favor, não é? Pesquise, não é? Família Flintstone e Yabadabadu, não é verdade? Não é? Eu gosto de comprar assim, eu acho bonito comprar aqueles churrascão assim, que às vezes açougue hoje aí, que parece aquele bifão dos Flintstones. Quem lembra aí? Aquele bifão que a gente viu nos Flintstones, assim, rapaz, que negócio, os caras copiaram esse negócio de lá, entendeu? Olha que maravilha, né? Mas tinha a família Jackson, né? Eles se comunicavam por mensagem, um dia eles se viam assim numa telinha. Rapaz, quando eu era criança, nem telefone a gente tinha em casa, a gente tinha que pegar aquelas fichinhas no orelhão. Para a gente falar com alguém, a gente tinha que dar um rolê, porque senão não é. Você está me entendendo? E mandava a carta, e tinha que escrever a carta. Olha, escreve a carta, bota no envelope, né? Sela a carta, vai até o correio, manda a carta. Então, quer dizer, tudo a gente se mexia mais, e hoje a gente se mexe menos. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você: se mexer mais colabora com a nossa saúde física? E se mexer menos? Cara, na minha época, se você fosse numa academia, não ia ter uma esteira para você andar. Qual louco doido que precisava andar numa esteira? Porque a gente andava o dia inteiro. Hoje não, hoje as pessoas pagam para fazer o que tem a oportunidade de fazer de graça. Elas pagam para andar. Ô, gente, chegamos ao cúmulo, vamos falar sério, meu irmão. Tirando o dia que nem hoje aí, tem gente que pega Uber para andar 300 metros. 2, 3 quadras, não é verdade? Não vou caminhar. Você está entendendo? Não vou caminhar. Por quê? Porque antes, o que era considerado uma distância pequena, para a gente ir a algum lugar e dentro de um padrão de estilo de vida, era normal ir andando. Hoje, não, é tudo muito longe. Você está entendendo? Não é? Então, nós estamos nessa evolução aí. E, na verdade, gente, né, isso é uma estratégia maligna, isso é uma fraqueza promovida. Quando a gente pega, por exemplo, o homem, irmãos, hoje,
se um homem se apresenta na imagem que Deus fez ele, né, um homem forte, um homem determinado, hoje não está na moda mais. Hoje o homem tem que ser sensível, não é verdade? Né? Hoje o homem tem que usar umas roupas esquisitas, entendeu? Não é? No meu tempo o homem pagava a conta. Cara, era inconcebível a gente sair com a irmã né, e rachar a conta. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás aí, que um monte de gente postando stories, olha, ele pagou a primeira conta e paga até hoje. Quem lembra aí? Que um artista aí saiu lá com uma bonita lá e ele disse que ele rachava a conta. Não é verdade? Né? Então, né, no meu tempo, a gente podia começar a trabalhar com 14 anos, eu me lembro, estava falando assim com quem esses dias aí, eu comecei a trabalhar com 14 anos, né, numa indústria farmacêutica, carteira assinada, e eu ganhava o salário igual o cara que tinha 30 anos, que era pai de família que trabalhava lá. Eu comecei a trabalhar, eu ganhava as mesmas coisas que a minha mãe ganhava, com 14 anos. Mas hoje não pode trabalhar mais. Então, isso é sacanagem. Quando trabalha, ganha meio salário. Olha que demônio. Isso é uma mão, meu irmão. E tem gente que fala que isso é direito da criança e do adolescente. Direito não sei para quem, só se for para o governo. Que para você, roubar o seu direito. Você está me entendendo? Não é? Então, cada vez as pessoas resistem menos, até a brincadeira, né? Imagina, cara, se eu chegasse em casa, né, reclamando para o meu pai, que, ai, pai, zoaram comigo na escola, ele me dava um tapa na orelha, aprender a ser um homem, zoou com os outros igual, não é verdade? Hoje, os nossos filhos vêm para a gente, né, ai, mexeram comigo, a gente vai lá e quer brigar com o professor, com todo mundo, porque os nossos filhos são intocáveis. E como nós incorporamos um estilo de vida onde não é, a facilidade é promovida e aquilo que representa a força do homem e também da mulher, não é desincentivado, gente. Desincentivado. Hoje a masculinidade é desincentivada. E por contrapartida, em contrapartida, não é, a sociedade quer empoderar a mulher. É ou não é verdade? Não é? Assim como o estatuto da criança e do adolescente tirou direitos da criança e do adolescente, não é? Essas filosofias do feminismo também tirou o direito das mulheres. E hoje o homem não pode ser mais um homem de verdade, um homem bíblico. Não é verdade? Né? Um homem bíblico, por exemplo, ele tinha que ter uma espada para defender a sua família. Sim ou não? Os homens de hoje, não, é muito arriscado eu ter uma arma em casa para defender minha família. É muito perigoso. Oh, meu irmão. Que medo é esse? Que fraqueza é essa? Por que nós temos aceitado assim? Não é? E eu não sei se você entende, né? Mas tudo isso é uma estratégia do mal, gente. Para que a gente traduza isso que vivemos, né, na sociedade como estilo de vida, para que a gente traduza isso também para a nossa vida de fé, para a nossa vida espiritual. E nós também queremos facilidades. Gente, eu gosto muito assim das ferramentas, né, que nós temos hoje para aprender, né? O YouTube é uma coisa fantástica para aprender tudo que é coisa, até o que não presta, infelizmente, não é? Mas, gente, eu me lembro quando eu me converti, ano 2001, e tem gente que muito mais tempo de igreja do que eu, meu irmão, cara, a gente podia ver uma pregação na hora que queria? Não. A gente ia na igreja, o pastor pregava,
a gente tinha que anotar numa folha de papel. E, meu irmão, e vai na livraria cristã, compra uma concordância bíblica, uma chave bíblica, e abre a Bíblia e vai estudar. Não é verdade? Né? Então, facilidade é bom. Hoje a gente pode dizer, eu quero aprender sobre salvação. Digita lá, salvação. No YouTube você vê um monte de pregação sobre salvação. Quero aprender sobre libertação. O problema é que você não conhece a pessoa, né? Então, você não sabe se de fato o que ela está ensinando é verdade. E as pessoas acabam não lendo Bíblia. As pessoas acabam não cumprindo o mandamento de meditar na palavra do Senhor dia e noite, porque, né, é mais fácil, você está me entendendo? Mas essas facilidades nos tornam cada vez pessoas mais fracas, e nós deveríamos decidir ser cada vez pessoas mais fortes. E essa é a proposta de Deus para a gente. E por isso que às vezes nós temos um choque na nossa vida com Deus. Vivemos o dia inteiro num mundo que nos propõe facilidades, um caminho de facilidades, um caminho de enfraquecimento. Aí, né, nós temos contato com as coisas do reino 1, 2, 3 vezes por semana, porque vemos no culto, porque vamos na célula, porque ouvimos alguma pregação. Hoje até as pregações são pregações de facilidade, não é verdade? Eu me lembro uma vez que eu assisti uma pregação, porque eu estava no lugar onde o pregador estava pregando, que ele falou assim: gente, o Deus que te prometeu uma vida fácil, dizendo, simplesmente te ajoelha diante de mim que eu vou te dar o mundo, não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, não é o nosso Pai. Quem é o Deus que ofereceu facilidades? O Deus deste século. Porque o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, Ele ofereceu um caminho que até para o mais corajoso e valente que viveu nessa face da terra, ele tremeu e falou: Pai, se possível, afasta de mim esse caso. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. A Bíblia diz que o Senhor, Ele começou a aumentar o nível das suas pregações, e a cada vez que Ele pregava, a pregação ficava mais difícil de aceitar, mais difícil de entender, até que um dia Ele disse: olha, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não entrará no reino dos céus. E as pessoas se escandalizaram com o teor daquela mensagem e foram embora. E Jesus, brabo, não bateu, né? Ele não fez assim: ô discípulos, né? Espero que vocês entendam, espero que vocês não escandalizem aí com a mensagem. Ele falou isso aí? E vocês? Não, também não vão? O que Pedro respondeu? Senhor, para onde iremos? Deixa eu parafrasear aqui, realmente, o negócio não está fácil. O senhor está dando umas palavras aí que, né, o senhor ensinou esse dia um negócio aí que a gente até pensou que casar não é bom negócio. Foi ou não foi? Não, se é assim, melhor não casar então. Foi ou não foi? Né? Mas agora é essa, Jesus, mas está difícil, mas a gente vai para onde? Se só o Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Ou seja, qual o caminho para a salvação? Qual outro caminho para a redenção? É difícil, não é fácil, mas é o único caminho, não tem outro. Você está entendendo? Né? E muitas pessoas acham que na sua vida com Deus ao longo do tempo vai ficar mais fácil. Mas, meu irmão, quanto maior o nível da revelação, não é, mais pesado vai ficando a palavra de Deus, né? Está escrito, né, meus irmãos, lá em Mateus 7, do 13 ao 14, entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Irmãos, a facilidade gera fraqueza.
as dificuldades geram fortalecimento. E o Senhor nos propõe esse caminho de fortalecimento, amém? Não é? E quais são as evidências assim, mais comuns de fraqueza espiritual? A falta de vontade de orar, a falta de vontade de ler a Bíblia, dificuldade para jejuar, né? A falta de interesse pelas coisas da igreja e espirituais, desânimo, cansaço constante, né? E entre outras coisas, né? São assim evidências de uma vida fraca. Imagina, você convida uma pessoa para ir no mercado, andou meia quadra e começa a ficar ofegante. Já pensou? O que você vai pensar dela? Ah, pá, tá ruim, não. Ela vai morrer, hein? Vai morrer cedo. Quer dizer, morrer todo mundo vai, né? Mas vai morrer cedo. Não é verdade? Né? Tem pessoa que nem Jesus lá orando, lá eles não conseguiam aguentar 1 hora orando, né? Nós precisamos então, meus irmãos, reconhecer essa triste realidade de todos os aspectos da nossa vida, mas principalmente da nossa vida espiritual, porque a nossa vida espiritual é o alicerce de toda a nossa vida. Amém? E para quê e por que precisamos buscar o fortalecimento espiritual? Por que isso é importante para nós? Não é? O que nós galgaremos do Senhor através do fortalecimento espiritual e o que nós perderemos por não buscar esse fortalecimento espiritual que nos incentiva, não é? Como já li aqui para terminar, tornem-se cada vez mais fortes. Ele está falando de uma progressão, né? De tempo em tempo, de mês em mês, de semana em semana, dia a dia, tornem-se cada vez mais fortes. Então, essa é a proposta do Senhor para nós, através da igreja. Amém? Aleluia. Então, para que precisamos buscar esse fortalecimento? Para que e por que precisamos buscar esse fortalecimento espiritual? Isso está lá, quer dizer, está em um monte de lugar na Bíblia, mas um dos textos que a gente tem um vislumbre sobre isso está lá em Colossenses 1, do 11 ao 12, eu vou ler na NTLH. Colossenses 1, do 11 ao 12. Colossenses 1, do 11 ao 12. E aqui o apóstolo Paulo está revelando uma das orações que ele fazia pelas igrejas. E ele diz assim, ó: pedimos a Deus que vocês se tornem fortes, com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. Então, esse texto aqui, ele já nos fala do porquê. Por que nós precisamos ser fortes? Para que nós possamos ser pessoas que desenvolvam uma capacidade espiritual de suportar tudo, mas não é só suportar, é suportar com paciência, não é? Irmãos, cabe a Deus a força da realização. Cabe a nós a força para suportar. Um outro problema que nós encontramos comumente na nossa vida de fé é que nós buscamos do Senhor a força errada. As pessoas buscam força para suportar ou buscam forças para realizar? Elas buscam força para realizar. Mas, irmãos, quem que de fato realiza? Quem que de fato dá o crescimento? É o Senhor, não é verdade? É Ele que age, é Ele que faz acontecer, entendeu? E Ele faz as coisas acontecer até quando a gente não está fazendo nada. Ele diz que Ele trabalha para os seus enquanto eles dormem, não é verdade? Não estou dizendo aqui que a gente vai cruzar os braços e ficar sem fazer nada, não, né? Mas
o grande limitador na nossa vida é o quanto nós conseguimos suportar sem perder a paciência. É nesse contexto que o apóstolo Paulo fala aquela famosa frase bíblica que muitos gostam de citar no contexto errado. Ele diz: eu posso tudo naquele que me fortalece. Você está me entendendo? Ele está falando das tribulações, o contexto que ele está falando é tribulação, não é verdade? Meu irmão, se Paulo fosse membro de muita igreja atual hoje, dizer que esse cara estava debaixo do castigo de Deus, estava debaixo da maldição, que rapaz, o cara para dar errado, meu irmão. Ninguém queria dar um rolê de Paulo de barco, ninguém queria dar um rolê de Paulo na cidade, porque o cara dava um rolê, era apedrejado, prendiam ele, o cara dava um rolê de barco, o barco afundava, não é verdade? Não é? Ninguém gostava de andar no mato com Paulo, porque era cobra pulando em cima dele para tudo quanto é lado. Esse cara é ruim de andar com ele, meu irmão. A gente tem que andar com os caras menos perigosos, você está entendendo? Porque o negócio era complicado, não é? E ele fala que ele suportou os problemas, ele aprendeu a viver contente, com roupa sem roupa, com frio sem frio, bem alimentado e mal alimentado, as perseguições. E quando ele fala todas essas coisas, ele conclui assim, ó: eu posso tudo naquele que me fortalece. Essa é a força que vem de um Deus que é amor, porque o amor nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Meu irmão, as grandes perdas da nossa vida, as grandes derrotas da nossa vida, não é porque nos falta força de realização, força de conquista, mas sim força para suportar. Não é verdade? Então, essa força que o Senhor quer que a gente tenha, e é para isso, não é, que nós precisamos nos fortalecer para suportar tudo com paciência, para não desistir, não é? Para conseguirmos ser o tipo de gente que a Bíblia diz que nós que temos fé somos, ou pelo menos precisamos ter. E esse tipo de gente está retratado lá em Hebreus 10:39, coloca aí, Hebreus 10:39, pode ser na NTLH mesmo. Olha o que diz ali, ó, que tipo de gente nós temos que ser. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Esse é o nosso estilo de vida. É o estilo de vida onde nada é relativo e onde tudo é absoluto. Não é? Meu irmão, a Bíblia diz que nós somos o tipo de gente que não volta, mas aí vem o mas. Mas, não é? O que é o mas? O que é o mas? É a deixa para me relativizar. Não, eu sei que eu não posso voltar atrás, mas é que a minha situação. Então, nesse caso, não é? Esse texto deixa de ser absoluto e passa a ser relativo. Né? E sabe que o relativismo, né, que é o caminho que tem nos conduzido a uma situação onde hoje não há certo e não há errado, não é verdade? Né? O certo e o errado depende, ou seja, não há padrões, não é? Não há mais coisa de menino e coisa de menina, não há mais coisa de homem e coisa de mulher. Se o negócio continuar como é que está, meu irmão, entendeu? Não vai precisar mais ter 2 guarda-roupa no quarto, Fábio. Tu e a Adri vão poder ter um só, as mesmas roupas, não é? E se vocês estão do mesmo tamanho, vão poder usar a mesma calça. Se tiver o mesmo pé, vão poder usar o mesmo tênis, entendeu? Se tiver o mesmo busto, vão poder usar as mesmas roupas. Você está me entendendo? Não é?
até os enfeites de cabelo daqui a pouco vai ser os mesmos. Vocês já pensaram nisso aí, gente? Mas é o caminho, né? O caminho da degradação que a gente está tomando aí. Então nós temos que suportar tudo. Esse é o porquê, né? Esse é para quê? Para que nós precisamos buscar fortalecimento espiritual? Para que a gente possa suportar tudo com paciência. No mundo tereis aflições. Quem não consegue suportar a aflição vai conseguir ter bom ânimo? Essa vida tem problema. Não é verdade? Né? Quem não conseguir suportar tudo com paciência, não vai conseguir superar os problemas. Já está se cumprindo o que Paulo falou, acho que para Timóteo, para Tito, não me lembro direito agora, que, né, o pecado ia aumentar tanto que o amor de muitos ia esfriar, e realmente as pessoas estão cada vez amando menos. Então nós temos que conseguir, né, aumentar a nossa capacidade de suportar a falta de amor, não é? Isso é algo muito interessante que a gente tem que discernir. E agora, para quê? Né? Para quê e por quê? Agora, o porquê nós precisamos buscar fortalecimento espiritual. Aí está lá no versículo 12 de Colossenses 11. Colossenses 11, 12, diz assim, ó: agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes. Então, se eu quero ser mais capaz de algo, eu tenho que buscar fortalecimento ou enfraquecimento? Fortalecimento, não é verdade? Capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Então nós precisamos trilhar um caminho de fortalecimento para termos capacidade de participar daquilo que o Senhor preparou para nós no reino dele, meu irmão. Não é? Então, a partir desse texto, nós podemos chegar à seguinte conclusão: por que muitas pessoas, mesmo tendo direito às coisas do reino, não usufruem das coisas que Deus preparou no seu reino? Porque não desenvolveram capacidade. Não desenvolveram capacidade. Como que nós desenvolvemos capacidade? Buscando, como está escrito aqui, não é? Se tornar cada vez mais fortes. Quando a gente decide, então, se tornar cada vez mais forte, primeiro, nós aumentamos a nossa capacidade de suportar as coisas com paciência, e segundo, nós desenvolvemos a capacidade de usufruir as coisas que o Senhor preparou no reino dele para a gente. A gente podia aqui fazer uma lista de coisas tremendas, de coisas maravilhosas que o Senhor preparou para nós do reino dele e que está ao nosso alcance, não é? A gente ficaria aqui até o final do culto e faltaria tempo para falar das coisas maravilhosas, coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, coisas que são infinitamente maiores do que a nossa capacidade de pedir ou até imaginar. Você está entendendo? São essas coisas que o Senhor preparou para nós no reino dele. Mas nós fechamos o nosso coração e aí nós perguntamos assim: por que Deus não me dá? E a gente fica pedindo para Deus me dar. Oh, Deus me dá. É o filho da sanguessuga, né? Ele diz que a sanguessuga tem duas filhas, uma chama me dá e a outra me dá. Aí o crente fica assim: me dá, me dá. Eu acho que a gente podia até cantar um hino aqui para os crentes, né? Aquele dá, dá, dá. Dá. Não, ele não pode, né, gente? Por favor. Né? Porque, cara, é uma, sabe, tá doido, meu irmão. Ai, Deus me dá, me dá. Aí eu acho que Deus fica lá em cima, lá, meu irmão, dando volta no trono, dando cabelo, porque na minha imagem Deus é cabeludo. Você tá, né? Então se escabela e fala assim: mas eu já dei. E você não desenvolve capacidade para usufruir o que eu já te dei. Eu já levei o reino até você, já te dei a chave do reino. Você pode entrar isso aí agora a hora que você quiser. Está lá! Por favor, desenvolva a capacidade de usufruir o que eu já preparei no reino para você. Está lá, gente. Está lá.
isso que a gente tem que seguir esse caminho de fortalecimento. Posso ouvir um glória a Deus? E está difícil. Aleluia! Aleluia! Amém? Então, irmãos, não é? Para participar, então, né? Para aumentarmos a nossa capacidade de suportar com paciência, porque hoje, entenda uma coisa, né? A nossa felicidade está diretamente ligada à nossa capacidade de suportar as coisas com paciência. Por que as pessoas são infelizes hoje e vivem tristes, meu irmão? Porque elas se entristecem com coisa pouca, né? Não é verdade? Imagina hoje, uma pessoa triste porque tem que ir na padaria buscar pão e a padaria longe, né? Tenta minha mãe, quando minha mãe era criança, não tinha padaria. Tinha que fazer o pão. Rapaz, era um pão gostoso, meu irmão. Entendeu? Minha cunhada esses dias fez um pão parecido com o pão que a mãe fazia. Aquele pão que ela ficava meia hora sovando. Não tinha batedeira, nada. Entendeu? Às vezes quando a minha mãe estava sovando o pão assim para sovar mais rápido, a gente estava fazendo bagunça, ela pegava o pão, batia na gente para sovar mais. Crescia até mais rápido. Você está me entendendo? O negócio ficava bom, aquele pão assim sovado na paleta da gente, sabe? Crescia, porque era uma beleza, meu irmão, né? Oh, maravilha. Agora não, né? Para ir na esquina buscar um pão já é difícil, né? Então nós precisamos buscar esse caminho de fortalecimento, né? Então agora deixa eu fazer uma pergunta para você, né? Pense aí na sua vida física, no seu corpo, né? Não fica olhando muito não, mas pensa no seu corpo agora, não é? O que você teria que fazer se você chegasse hoje em casa e pensasse assim, a partir de amanhã eu vou começar a fortalecer o meu corpo, eu quero ter um corpo mais forte, eu quero começar a aumentar a minha capacidade física, não é? Eu me lembro que quando eu comecei a pedalar uns anos atrás, eu parei de pedalar a bicicleta lá, tomando chuva hoje, me olhando, eu vou voltar, qualquer dia eu volto, entendeu? Meu irmão, e eu me lembro que a primeira vez que eu fui pedalar, eu saí do Pinheirinho, ali da nossa igreja, do Pinheirinho, que era bem perto do terminal do Pinheirinho, fui até o Capão Raso, meu irmão, que tristeza, quase morri. Né? Pedalei uma semana, arrisquei até o Paládio voltar, meu irmão, misericórdia, cara, que desespero. Fui fazendo assim uma semana, superei. Na terceira semana, me encorajei demais da conta, falei, eu vou até o Barigui pedalando, meu irmão. Na volta, eu pensava assim, rapaz, foi o diabo que fez o banco dessa bicicleta, cara. Cara, isso aqui foi projetado no inferno, bem no meio do lago de fogo e enxofre. Que, cara, eu sentava ali, parece que o fogo do inferno subia assim em mim, assim, ó. Fiquei todo assado. Você não tem noção, não é? Meu irmão, e eu me lembro que eu repetia assim para mim, ó. Na minha mente eu pedalava e pensava no ritmo da pedalada assim, ó, mais forte, mais leve e mais resistente. 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 Eu já estava pedalando 40, caiu um por dia no final de semana, pedalava 100 quilômetros. Uma vez desci até lá, o final da Serra 277, subi 17 quilômetros, tudinho de novo, quase morri, mas subi. Bem no dia do aniversário do Gael. Não consegui chegar a tempo do aniversário, quase morri, mas voltei. Você está me entendendo? E eu me lembro que a tentação de chamar um Uber, de ligar para lá e me buscar, e eu falava, não posso desistir, eu não posso desistir, não posso abrir o precedente de desistência na minha vida. E cheguei em casa. Você está entendendo? Vocês devem lembrar da bagunça, né? Meu Deus do céu. Mas então nós precisamos nos fortalecer. O que você faria se você decidisse a partir de amanhã ter um corpo mais forte? Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Me ajuda aí, gente. Qual a primeira coisa? Qual o primeiro hábito que você tem que mudar na sua vida? O hábito alimentar. Não é verdade? Se você quer ser mais forte, você precisa mudar seu hábito alimentar. Amém? E qual outro hábito que você teria que mudar na sua vida? Sair do sedentarismo. O que é sedentarismo? Você está lá,
Você está até na Bíblia, mar morto. Aí se mexe, não tem nem onda. Até para mexer os olhos da preguiça. Domingo, então, misericórdia, né? Então você tem que sair do sedentarismo e você tem que começar a se mexer mais. Você tem que fazer exercício, no mínimo 1 hora de exercício por dia, senão, e no mínimo 4 vezes por semana. Nada no seu corpo, nada na sua alma e nada no seu espírito que você não faça pelo menos 4 vezes por semana vai dar resultado. Nada. 3 é para manter, 2 é para perder tempo, de 4 para cima é para evoluir. Então, se você não ora pelo menos 4 vezes por semana, se você não lê Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, se você não jejua pelo menos 4 vezes por mês, se você não vai pelo menos 4 vezes na academia, dar uma caminhada 4 dias por semana, você não vai evoluir. Isso é um padrão divino. Se você não obedecer, chegou onde está, quer manter, pode baixar para 3. Se for para 2, já está perdendo tempo. Fazer 2 vezes é melhor não fazer, porque vai só criar ilusão. Você está entendendo? Né? Então você tem que começar a fazer um exercício. E a Bíblia nos fala exatamente dessas coisas. Se você quiser ter um fortalecimento espiritual, meu irmão, você precisa mudar o seu hábito alimentar espiritual. E você precisa sair do ócio espiritual. Você precisa sair do sedentarismo espiritual. Então, qual o primeiro alimento que você tem que se alimentar? Esse aqui é o café da manhã. Qual é o seu café da manhã? Você tem que se alimentar da palavra de Deus. Amém? Você tem que ter o seu tempo devocional. Mateus 4,4 diz assim: e Jesus, porém, respondeu, está escrito, respondeu para quem? Respondeu para quem? O diabo. Não é só de pão que viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, aonde está toda a palavra que procede da boca de Deus? Não é? Está tudo ali. João até escreveu: se alguém tirar alguma coisa desse livro aqui, vai ser retirado dele o que Deus prometeu na Bíblia, de bom. E se alguém acrescentar alguma coisa desse livro aqui, será acrescentado à vida dele as maldições. Então, gente, está tudo ali. Não precisa tirar nada e não precisa colocar mais nada. Está tudo ali. Todo o alimento que você precisa para você, sabe, ter um bom café da manhã. Um bom café da manhã. Um café da manhã assim, tipo café da manhã norte-americano, aquele top. É você, né, se alimentar da palavra de Deus. Deixa um pouco as redes sociais de lado, a não ser que você esteja usando elas para se alimentar da palavra de Deus, aí tudo bem. Mas mesmo assim você tem que ter um tempo, não é, para comer a palavra integral. Porque se você come a palavra pregada só, não é integral. Ali já tem coisa que já foi tirado, não é verdade? Não é? Você tem que ter o contato com a palavra in natura de Deus, com a palavra integral. Né? Hoje a gente quer comer uma fruta que quer tirar a casca, é vitamina. Minha mãe sempre ensinou: César, a vitamina está onde? Na casca. Eu não gosto de comer maçã com casca. A vitamina está na casca. Você está me entendendo? Quem já tomou emulsão de Scott sem sabor aí quando era criança? Óleo de figo de bacalhau, meu irmão, que nojo aquele negócio. Doido, minha mãe tampava atrás da gente e fazia a gente engolir aquele negócio. Entendeu? Tem gente que está com relação para a palavra de Deus que nem eu estava com óleo de figo de bacalhau, a emulsão de Scott. Rapaz, tem que tapar o nariz para poder ler Bíblia, para poder engolir. Né? Então tem que ser forçado, nem que seja forçado, meu irmão, mas começa. Né? Começa. Entenda uma coisa, a perda do apetite representa fortalecimento ou fraqueza? A perda do apetite representa fraqueza. Uma pessoa doente que está fraca, ela perde a vontade de comer. Tem que empurrar a goela abaixo, às vezes tem que dar onde? Na veia.
Pastor, eu tô num estado assim tão ruim que eu preciso tomar na veia. Marca comigo e me dá umas 2, 3 horas do seu tempo lá em casa, lá no gabinete. É na veia. Quem já teve experiência aí? É na veia ou não é na veia? É na veia, entendeu? Ah, pastor, eu já estou com uma idade mais avançada. Pode ser na veia então também. Tem problema. É um soro ali para ver se você reage. Você está entendendo? Né? Então, primeiro, você tem que se alimentar da palavra de Deus. Não é só de pão, não é só das coisas naturais, não é só das coisas físicas, né? Se alimentar espiritualmente, ler a palavra de Deus para buscar coisas espirituais. Eu tenho fome de ter discernimento espiritual, eu tenho fome de ter conhecimento espiritual, eu tenho fome de ter revelação espiritual. Também não é só ler para ter coisa física, não é verdade? Não é? Eu quero aprender a ganhar dinheiro. A Bíblia ensina, mas o foco não é esse, não é verdade? Né? O foco são as coisas espirituais, né? Então, primeiro alimento, você precisa se alimentar da palavra de Deus, a palavra in natura, a palavra integral, a Bíblia. Amém? Segundo, né, outro alimento que você tem que ter, esse aqui já é o almoço. Você precisa se alimentar de fazer ou fazendo a vontade de Deus. Olha, fazer a vontade de Deus é um alimento para pessoas que já estão buscando a maturidade, não é? Certa vez, não sei se foi o apóstolo Paulo, escritor de Hebreus, não me lembro direito agora, ele falou assim: gente, já era para mim estar dando comida sólida para vocês, mas ainda eu tenho que dar leite para vocês. Quem precisa de leite são as crianças. Eu ainda tenho que ensinar vocês, tenho que pregar a vocês coisas rudimentares, né, sobre os rudimentos da fé, sobre os princípios da fé, as bases da fé. Você está me entendendo? Né? Volta e meia eu estou aqui, irmãos, pregando uma palavra e não está às vezes na Bíblia, e eu sinto assim uma clara inspiração do Espírito Santo. Meu filho, fala, aproveita e encaixa as 4 bases da consolidação, né? Uma vida, um compromisso com o devocional diário, um compromisso com os mandamentos, um compromisso com o pastoreio, um compromisso compromisso com os cultos, compromisso com os mandamentos, compromisso com o pastoreio, compromisso com o devocional diário. São coisas rudimentares, não é? Que o Senhor me inspira a ter que falar essas coisas, né? Mas já era para mim estar dando alimento sólido para vocês, e a pessoa que começa a buscar fazer a vontade de Deus, ela já está então aqui buscando alimento sólido, né? João 4,34, na Almeida Revista Atualizada, João capítulo 4, verso 34. Diz assim: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então, meu irmão, como é interessante, né? A gente lê a Bíblia para conhecer a vontade de Deus. A gente buscar o pastoreio para conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Cara, qual é a vontade de Deus para mim, em tal aspecto, em tal aspecto, em tal aspecto, em tal aspecto? Qual a vontade de Deus para mim com o marido? Qual a vontade de Deus para com os maridos? Não é? Pô, tem que ser o marido que Deus tem vontade que eu seja. Esposa, filho, pai, pastor, discípulo, ovelha. Não é verdade? Não é? Eu me lembro, cara, que um dia meu pai na fé, o missionário Abraão estava pregando lá em Porto Alegre, né? E ele pregou uma mensagem que despertou em mim o desejo de ser uma ovelha para o meu pastor, segundo a vontade de Deus. Cara,
como aquilo gerou crescimento na minha vida. Como eu vi que quando eu comecei a buscar o meu pastor para ser uma ovelha melhor, como eu vi que ele começou a se alegrar com os nossos encontros. E a Bíblia diz, lá em Hebreus também, se eu não me engano, que nós temos que ter um relacionamento com os nossos líderes, de forma que eles façam o trabalho que eles fazem na nossa vida com alegria, porque se eles fizerem com tristeza, nós não teremos proveito no trabalho deles. Você está entendendo? Me surgiu aquela desejo assim, rapaz, eu quero ser uma ovelha que dá alegria para o meu pastor. Surgiu essa vontade, eu busquei aquilo. Gente, quem que usufruiu mais disso? Ele ou eu? Quem cresceu mais com isso? Ele ou eu? Eu. Com certeza, eu comecei então a buscar essa vontade de Deus para a minha vida. Esse é o almoço. Você faz do jejum espiritual, com um bom café da manhã. Você está me entendendo? Não é? Se você está precisando, assim, por exemplo, aquele dia que está desanimado, você precisa tomar um pré-treino. Pré-treino é aquele negócio que o cara toma assim para dar uma aditivada nele, não é verdade? Não, tem que dar uma. Hoje eu estou me sentindo assim, eu preciso tomar uma coisa mais calórica. Aí começa lendo o Apocalipse, quando João viu assim Jesus, sabe, cabelo branco como a neve, espada afiada saindo da boca, os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, entendeu? E ele ouviu uma voz como de muitas águas, e ele caiu no chão. Rapaz, nem quem não é do reteté já sente vontade de dar uma rodopiadinha, nem que seja com o dedo. Aleluia, não é verdade? Pensa, meu irmão, tem textos bíblicos assim que dão uma aditivada na gente, não é verdade? Às vezes quando eu estou meio assim, meio reclamando da vida, eu vou ler as desgraças do apóstolo Paulo. Já tem lá, desgraça do apóstolo Paulo. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que aconteceu aquele negócio? E aí eu saio dali, cara, dando glória a Deus pela minha vida. Você está me entendendo? Não é? Às vezes quando eu estou aborrecido com a minha esposa, eu vou lá ler o que ele disse. Eu abri mão do direito de levar uma esposa. Eu falei, eu não estou pronto para Jesus. Graças a Deus o Senhor me deu essa aí. Aleluia. E ela deve fazer mesmo comigo, porque o gaúcho não é fácil, meu irmão. Entendeu? Eu ainda tenho um tanto de gaúcho. Não sou totalmente do reino dos céus ainda tem uma cultura gaúcha um pouquinho em mim, então o negócio fica complicado. Aí já viu, né? Terceiro aqui, então, vamos falar da nossa janta espiritual, né? As 3 principais refeições de um ser humano é café da manhã, almoço e janta. Dá para fazer ali um lanche da tarde, uma coisa leve, não é verdade? Lê ali o Evangelho de Mateus, para não dar indigestão, genealogia de Jesus, palavra bem light, você está entendendo? Então, você tem também que se alimentar realizando a obra que Ele quer que você faça. Você tem que descobrir esse alimento. Esse geralmente, esse tipo de alimento faz parte do maná escondido. O que o Senhor quer que eu faça? Não é? Então, lá em João 4,34 também, diz assim, disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a obra. Irmãos, realizar a obra, cara, é um outro alimento poderoso. É um outro alimento, entendeu? Porque aqui, meu irmão, é um alimento assim, 100% de aproveitamento, não é? Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor nunca é vão. O nosso trabalho no Senhor nunca é vão. Às vezes, meu irmão, a gente se alimenta da palavra e não entende direito e tem uma diarreia espiritual. Às vezes, querendo fazer a vontade do Pai, a gente comete um equívoco e ainda até peca, não é verdade? Não é? Mas quando eu decido realizar o trabalho que Ele me deu para fazer, o trabalho que Ele quer que a gente faça, não é? Entenda uma coisa, nunca vai receber a revelação do trabalho específico quem não começa fazendo aquele trabalho que é para todos fazer. Você está entendendo? E a Bíblia diz que sempre que há uma disposição nossa
de trabalhar no Senhor, mesmo que a gente não faça o trabalho bem feito, sempre traz proveito. Não é em vão, não é? Então, irmãos, nós temos que adotar como estilo de vida, de fé, servir ao Senhor. Porque hoje, irmãos, sabe, esse aspecto da vida do crente, esse aspecto da vida espiritual, simplesmente foi amputado da vida de muito crente. Já não faz mais parte da rotina de fé deles servir ao Senhor, não é? Eles não têm tempo, não têm interesse, não têm oportunidade, pelo menos assim que eles creem, e nós precisamos servir ao Senhor, não é? Sabe, nós estamos num nível onde nós somos homens de Deus sem Deus e somos servos de Deus que não servem a Deus. Nós chegamos nesse nível. Quantas pessoas que se consideram de Deus, não, eu sou de Deus, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, mas estão vazias da presença do Senhor. Falta evidência do fruto do Espírito Santo. Quantas pessoas que, porque são crentes, carregam sobre si o título de servos de Deus, mas são servos que não servem. Eu me lembro esses dias, antes da conferência, que pediu para o nosso irmão Daniel nos ajudar aqui, e foi uma semana na peleira, Daniel. Eu até mexi com ele, rapaz, eu acho que tudo que o Daniel queria era uma igreja que ele só pudesse ir para não fazer nada. Se deu mal. Nesse aspecto, veio para a igreja errada. Eu acho que até quando eu mandava bom dia para ele, já perguntava, deve estar querendo alguma coisa. Não é verdade? Né? Porque aqui os irmãos oram, me usa, Senhor. Meu irmão, e Deus me usa para responder essa oração através do zap. E aí, meu irmão, como é que está? Você está entendendo? Né? Nós temos que honrar essas duas posições. Nós somos pessoas de Deus, amém? Vamos honrar essa posição, então vamos ser pessoas de Deus que